Convido você a fechar os seus olhos um instante. Perdoai-me, Senhor, meu pecado, meu pecado. Perdoai-me, Senhor, meu pecado, meu pecado. Querido diácono, amados irmãos e irmãs que estão aqui no nosso rincão paroquial, você que nos acompanha na sua casa, eu quero acolher com alegria cada um de vocês. Quero mais do que nunca relembrar o primeiro ensinamento que eu dei no início do nosso cerco no domingo. Não quero ver criança andando. Se eu ver, eu vou atrás. Não quero fazer da igreja circo, parque de diversões. Por quê? Porque o ensinamento que Deus hoje tem para nós, ele é muito profundo e verdadeiro para as nossas famílias. Quando nós cantávamos o salmo, fiquei me perguntando: por que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes? Por que Deus escolhe aquilo que é estulto, sem sabedoria, para confundir os sábios? Por que Deus escolhe pessoas que nós não escolheríamos para fazer a diferença neste mundo? Você sabe? Sim ou não? Para mostrar que toda a obra é Ele quem faz. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, neste mesmo capítulo que diz: Deus escolhe os fracos para confundir os fortes, os ignorantes para confundir os sábios, para que, se alguém se glorie, glorie-se no Senhor. Quando nós cantávamos: perdoai-me, Senhor, meu pecado, meu pecado. Perdoai-me, Senhor, meu pecado, meu pecado. O grito do salmista é o grito de toda a humanidade. Romanos 3:23 vai dizer: todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus. E quando nós cantávamos esse salmo que Deus colocou no coração dessa meninada, tocou tão fundo no meu coração. E eu fiquei me perguntando: por que Deus me escolheu para ser padre? Eu que vim de uma família desestruturada, de uma família de pecadores. Pai alcoólatra, músico, adúltero, mais de 20 filhos fora do casamento.
uma mãe com um padrasto que resolveram construir uma casa de pecado. Você sabe que um motel é uma casa de pecado, onde muitas famílias são destruídas. Porque quem quer pecar, quem quer trair a esposa, trair o marido, não vai para sua casa. Até tem os doidos que vão, né? Não sei o que pensa. Mas via de regra vão para os motéis da vida, vão para trás da moita. A minha família era uma família desestruturada. Sabe por quê? Porque não tinha alguém para ser luz, para indicar o caminho. E Deus, preste atenção no que o padre vai dizer. Deus, no seu projeto de amor, Ele sempre providencia alguém no seio de uma família para ser sinal e para transformar uma família. Na minha, fui eu. Deus quis que aquele menino que criou para ser pai de santo fosse padre, para percorrer um caminho de santidade, caindo e levantando, tropeçando, mas não parando de caminhar. Eu pergunto: quem na tua família Deus escolheu, providenciou para fazer a diferença? Você sabe? Sabe sim ou não? Ai, padre, eu sei. Meu filho que está lá em casa, o meu marido que não bota o pé na igreja. Ah, é a minha sogra, aquela abençoada. Não! Deus trouxe você aqui nesta noite. Talvez você está aqui hoje, o primeiro dia do cerco. Deus trouxe você, porque Ele quer que você seja sinal de salvação para a tua família, para a tua casa, para o teu matrimônio. Você entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Nós estamos celebrando hoje a missa votiva a São José. Toda a quarta-feira, a igreja no mundo inteiro nos convida a fazer memória a São José, pai adotivo de Jesus, esposo da Virgem Maria. São José operário, patrono universal da igreja, pai da divina providência. Eu pergunto, quem aqui tem nome de José? Levanta a mão. Levanta a mão, quem tem nome de José? Saiba, você sabe o significado do seu nome? O nome José, do hebraico, Yosef, bem mais bonito, né? Yosef. Em português é José. No hebraico, Yosef significa aquele que acrescenta, aquele que multiplica, aquele que dá para alguém aquilo que a pessoa precisa. Por isso Deus escolheu José para ser a providência dele na vida de Maria e na vida de Jesus. Jesus precisava da descendência de Davi. Quem concedeu essa descendência? José. José era descendente de Davi. Por isso Deus o escolheu para ser o pai adotivo de Jesus e lhe dar a descendência que era necessária para que o povo acreditasse que Jesus era o Messias, era o Salvador.
Projeto divino. Deus escolheu José para ser esposo de Maria. Por quê? Porque Maria, por ser mãe de Jesus, ter concebido por obra e graça do Espírito Santo, Maria não teve homem, Maria não teve contato com homem, ela foi fecundada pelo Espírito Santo, tornou-se mãe do Salvador. Ela precisava de um homem justo, de um homem bom, que pudesse dar a ela o que ela precisava. O que uma mulher precisa no momento em que ela está grávida, que ela está gestando? Ela precisa de um homem que fique enchendo a cabeça dela, dizendo que o filho não é dele. Tem muito homem que eu vou te contar, viu? Na hora de ficar em cima, só queria ficar em cima. Agora depois que engravidou, isso aqui não é meu. Pouca vergonha. Mas fica fazendo filho na rua. Safado. Cria vergonha. Viu? Seja homem. E homem de fato. Porque José foi homem. De assumir um filho que não era dele. Ele deu a Maria o que ela precisava. Uma mulher na gestação, o que ela mais precisa? De paz. Ela não precisa de gente enchendo a cabeça dela. José deu a ela segurança. Porque a mulher, quando está grávida, ela precisa de alguém que dê segurança. Ela precisa se sentir segura. Saber que não é qualquer coisinha, eu vou embora. Se vai embora, faz a mala e vai logo, já foi tarde. Fica incomodando. A mulher grávida precisa de segurança, tranquilidade, paz. Para quê? Para que aquela criança que vai nascer não nasça traumatizada. Viu? Porque a maioria dos nossos filhos trazem complexo de rejeição, medo. Já nasce com angústia, uma ansiedade, já nasce com pânico. Por quê? Porque durante a gravidez, a mãe não teve uma gravidez tranquila. Saiba, tudo aquilo que você vive com teu marido, com a tua esposa, durante um período de gestação, tudo passa para a criança. Você sabia disso, sim ou não? Se você diz durante a gravidez, eu não quero esse filho, saiba, quando a criança nasce, o complexo de rejeição, porque ela não foi aceita, porque ela não foi amada, porque ela não foi querida. Deus, sabendo a importância da família e deste período gestacional, o que Ele faz? Escolhe José para ser o pai adotivo de Jesus, para dar a Maria o que ela precisava, porque Deus sempre escolhe alguém numa família para ser sinal de salvação. Eu pergunto, na tua família, quem Deus escolheu? Você sabe? Sim ou não? Sim ou não? Quem? Você. Você. Por isso hoje, quando no quarto dia do cerco de Jericó, nós meditamos, os gigantes que te desafiam vão cair diante do nome do Senhor. Por quê? Porque é Deus quem escolhe quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, para fazer a diferença no mundo. Deus escolhe pessoas que nós não escolheríamos. Talvez você não me escolheria para estar aqui nesse cerco. Ainda mais depois que eu escutei o quê? A história desse padre aí parece mais um filme de terror que outra coisa. Imagina que Deus escolheu esse cara para ser padre. Mas Deus quis. Quando nós olhamos hoje a liturgia da palavra, nós vamos ver, queridos irmãos e irmãs, o rei Davi, aquele que foi escolhido para ser
o rei dos reis de Israel cometendo um pecado. Qual o pecado do rei Davi? Não, esse aí é um. O adultério é um. O rei Davi cometeu muitos pecados. E olha que ele foi ungido rei. Um dos maiores dele, o adultério. Quando ele pegou por mulher a esposa de um dos seus soldados. O soldado estava na guerra, no campo de batalha. O rei Davi, um dia à tarde, resolveu dar uma passeada no terraço da casa dele e viu uma mulher bonita. O que ele fez? Mandou chamar a mulher, deitou com a mulher de Urias. Saiba, todo pecado tem consequência, viu? Qual foi a consequência do pecado? Uma tarde de transa e uma gravidez. Bersabeia ficou grávida naquela única relação que ela teve com o rei. Um pecado puxa outro. Por quê? Porque quando o rei Davi soube que Bersabeia estava grávida, o que ele providenciou? Uma forma de esconder o pecado. O rei Davi não queria confessar o pecado. Ele queria esconder o pecado. Ele chamou o marido e fez de tudo. Trouxe o marido para o palácio e tratou o marido a pão de ló. E depois disse: vai para tua casa, vai deitar com a tua esposa. Só que o soldado era tão fiel que ele dormia na porta, na soleira do palácio, mas não deitava com a esposa. Quando o rei soube que o homem não tinha jeito de fazer ele deitar, ele ofereceu vinho, ele embriagou, o homem até bêbado não foi deitar com a sua esposa. Ah, se nós fôssemos assim, né? A gente com qualquer copinho de pinga já quer cama, já quer sexo. Vem, nega véia. É movido por pinga. Pior que automóvel, etanol. Só anda com etanol. Tem gente que é assim mesmo, né? A pipa não sobe, tem que tomar etanol. Urias, nem embriagado, ele foi deitar com a esposa dele. Por quê? Porque ele dizia: os meus companheiros estão no campo de batalha e eu vou estar aqui deitado com a minha esposa? Não. O que o rei providenciou? O rei desejou matar Urias, o esposo da mulher que ele roubara, e matou. Para você entender, um pecado puxa outro. Mas o pecado do rei Davi, que a liturgia de hoje nos traz, não é o adultério. O povo de Israel estava em guerra contra os filisteus. E o que o rei Davi faz? Ele manda o chefe da tropa fazer a contagem. Quantos soldados tem no nosso exército? Por que ele faz isso? Porque quando nós vamos entrar numa batalha, o próprio Jesus disse: quando você for construir uma casa, senta, calcula, vê se você tem condições de começar e terminar a construção daquela casa. Não é isso que Jesus disse? Sim ou não? Se você for por uma guerra, senta primeiro e vê se com 20 mil soldados você consegue vencer o exército que vem com 30 mil. O rei Davi, estando para a batalha, mandou contar, ver quantos soldados ele tinha. E a palavra de Deus vai dizer: o rei Davi fez o recenseamento. E o resultado do recenseamento foi esse: em Israel havia 800 mil homens de guerra que manejavam a espada. Em Judá, 500 mil homens. Mas depois que o povo foi recenseado, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor:
cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Perdoa a iniquidade do teu servo. Por que o rei Davi, logo depois de contar o exército, se arrepende? Porque ele tomou consciência que diante daquela batalha, ele queria resolver os problemas dele com as suas forças. Quantas vezes você, diante das dificuldades que você vive na tua casa, na tua família, no teu matrimônio, realidade de relacionamento, problema financeiro, problema material, profissional, dificuldade com os filhos. Vejam, hoje mais do que nunca, irmãos, vocês precisam entender que Deus é o nosso grande defensor. Todas as vezes que você quiser resolver os problemas da tua família, do teu jeito, do teu modo, do modo do marido, do modo da esposa, saiba, você tem 99,9% de não resolver o problema da maneira certa. O rei Davi mandou contar quantos soldados tinha, para dizer, eu posso ir para a guerra. Mas quando ele se lembra que o Senhor dos exércitos é Deus, ele se arrepende. E ele entoa o salmo que nós ouvimos: perdoai, Senhor, meu pecado. Como eu e você precisamos hoje ter consciência das nossas faltas. Irmãos, o pecado não é o problema. Sabe qual é o problema? Nós pecarmos e não termos consciência que precisamos pedir perdão. E nós, cristãos católicos, pedimos perdão, sim, primeiro no coração, mas depois o meu arrependimento, a minha consciência me leva para o confessionário, para confessar o meu pecado, para que ele seja perdoado. Por quem? Pelo padre? Não, por Deus. É Jesus que perdoa pecado. É Ele que morreu na cruz para nos salvar. E para isso, para termos o nosso pecado perdoado, nós precisamos acolher Jesus na nossa vida. E de que maneira nós acolhemos? Quando o próprio Jesus, Ele vai ao nosso encontro. O Evangelho hoje vai dizer que Jesus, Ele estava na cidade de Nazaré, a cidade onde Ele nasceu. E Ele ensinava, Ele mostrava o caminho da verdade. Ele fazia aquilo que nós estamos vivendo no cerco. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento. Mas só tinha um pequeno problema. Depois da admiração, o que vinha? O escândalo, a rejeição. As pessoas ficavam admiradas com o que Jesus dizia. Só que num segundo, eles admiravam. No outro, eles diziam assim: mas esse aí não é o filho da Maria? Esse aqui não é o filho de José, o carpinteiro? Esse aqui não cresceu com a gente? De onde vem toda essa sabedoria? De onde vem os sinais que ele realiza? E eles não conseguiam acreditar que Jesus era Deus. Eu pergunto para você: quem é Jesus para você? É só um curandeiro, semelhante àqueles que você vai aí buscar solução fácil? Porque aqueles que vêm na missa e lotam o cerco são aqueles que também vão buscar curandeiro, vão buscar cartomante, vão buscar aqueles que fazem a leitura da mão. Eu fico admirado, gente, abre parênteses, com a nossa falta de senso. Porque tem gente que quer saber o futuro, de tudo que é jeito, e vai lá no terreiro para jogar búzios.
E aí, como que eu vou ver futuro no meio de umas conchinhas? Tem que ter muita criatividade. A mente é mirabolante. Eu lembro da minha avó, ela jogava búzio. E falava, ai, você está passando por problemas no teu matrimônio, né? Aí a pessoa tonta, meu filho, eu não preciso ser pai de santo para saber que quem é casado passa por dificuldade no matrimônio. Qual é o casal que não tem problema no matrimônio aqui? Levanta a mão, porque eu quero pegar a receita. Quem que é casado e não tem problema? Levanta a mão. Danilo, tem problema? Não? Então depois a gente vai conversar. Eu quero a receita. Se não tem problema, porque o problema é ele. A gente nunca vê. Vai buscar cartomante. Ai, eu preciso saber do futuro. Aí a cigana pega a mão e fica alisando a mão. E olha, pela linhagem da tua mão, você está em busca de um grande amor. Quem que não quer um grande amor, gente? Quem que não quer ser amado? Você está passando por problemas. Está faltando algo na sua vida. Como é que você sabe? Quando você falou como é que você sabe, aí que ela mergulha mesmo. Você está passando por problema financeiro, problema profissional, dificuldade com seus filhos. Nossa, eu estou vendo tudo isso na tua mão. Tudo na mão? Então lê o corpo inteiro. A gente acredita em todas essas bobagens, mas não acreditamos que Jesus pode transformar a nossa vida e a nossa família. Eu vejo aquelas pessoas que vão em centro espírita. Você sabe que 99% de quem vai no centro espírita é católico. Sabe disso, sim ou não? Comunga todo domingo. Acorda de madrugada para rezar o rosário com frei, com reset. De vez em quando entra lá na live do Padre Ágaro, enquanto não tem nada melhor. Por que uma pessoa vai no espiritismo? Você sabe? Eu estou muito carregado, padre, eu vou lá tomar um passe para ver se descarrega. Bem, minha filha, para isso existe o sacramento da confissão. Confessei o meu pecado. Passe não descarrega nada, viu? Passe não descarrega nada. Ou então vai no espiritismo por quê? Porque durante a vida, ela não foi uma pessoa que viveu aquilo que devia viver. O amor, o diálogo, o perdão, a honestidade. Vivia brigando com o marido, com a esposa, com os filhos, criando inimizade. Aí quando aquela pessoa morre, enquanto a pessoa estava viva, você nem falava com aquela pessoa, virava as costas. Não quero te ver nem pintado de ouro. Aí quando a pessoa morre, o que acontece? A gente fica com sentimento de culpa. E aí quer saber, será que ele foi para o céu ou para o inferno? Vai no espiritismo para quê? Porque lá eles fazem invocação dos mortos. Quando hoje nós vamos ouvir a palavra, o tema do dia, os gigantes que te desafiam vão cair diante da invocação do nome do Senhor. No centro espírita, eles invocam os mortos. Por quê? Porque se você vai lá com a tua dor, com a tua tristeza,
O que você quer saber? Da pessoa que morreu. E o que eles fazem? Usando aquela doutrina, porque o espiritismo não é religião. Por isso que a maioria dos católicos vão. Porque o espiritismo é doutrina. Doutrina espírita. Eles invocam os mortos. E aí, aquela pessoa que eles chamam de médium, a que recebe o espírito que invocou, porque você invocou, vem um espírito na cabeça deles. E aí, o que o espírito faz? Começa a se manifestar e a pessoa começa a escrever. Mandar o bilhetinho, mandar a carta de amor, mandar o recado para você que está angustiado. E eu quero saber como é que está o meu marido, que eu fiquei de mal a vida inteira. Como é que está a minha esposa, que eu dei coice mais que cavalo. Aí manda a cartinha. Eu pergunto para você, a pessoa te fez mal a vida inteira, não falou com você quando estava vivo. Você acha que ela vai mandar carta para você, minha filha? Deixa de ser besta. A pessoa não vai te mandar bilhete para dizer, ai, fica tranquila, eu estou bem, apesar de você ter me chamado disso, daquilo, me amaldiçoado, me traído, enganado, ter abusado de mim, abusado do meu filho, abusado da minha filha. Ninguém vai mandar cartinha para você. Mas você insiste em ir em centro espírita e depois no domingo entra na fila da comunhão com a maior piedade. Vem cheio de piedade. E ainda comunga na boca, cheia de piedade, ajoelha com um degote lá no umbigo e ainda recebe na boca. Ah, faça-me o favor. Você pode comungar da maneira que for melhor, na boca, de joelho, em pé, com as mãos postas, mas você precisa comungar com dignidade, preparado, não de qualquer jeito. Porque tem gente que vai comungar de qualquer jeito, acha que Jesus é pipoca. Aí lá, com pincinha. Jesus não é cabelo para você presente de pinça, é na palma da mão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente busca tudo isso procurando resposta, mas a gente não acolhe aquele que é a única resposta. Jesus diz, não cabe a vocês saberem nem o dia, nem a hora, os mistérios do reino. E isso só Deus sabe. Você fica buscando resposta para os seus problemas, aonde eles não podem te dar. Tudo que você buscar fora de Jesus Cristo, saiba, mais cedo ou mais tarde, vai ser cobrado. E o preço é muito alto. Por quê? Porque é o preço da tua salvação. Por isso nós precisamos hoje, a exemplo do rei Davi, não importa o nosso pecado. Davi era pecador, sim, mas Deus escolheu ele, para quê? Para que ele fosse sinal de salvação para todos nós. Assim como Deus escolheu você, para ser sinal de salvação para a sua família. Assim como Deus quis escolher eu, pecador, a exemplo de Davi, para ser sinal de salvação para a minha família. Preste atenção. Deus vai dizer para nós, através do rei Davi, que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. O segundo livro de Samuel, ou melhor, o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, vai narrar a história do rei Davi, que luta com um grande gigante. Qual era o nome dele? Como era o nome do gigante? Saiba, todos nós temos um Golias para ser combatido todo dia. O que Golias fazia diante do exército de Israel? Todo dia ele se colocava diante do exército e insultava os soldados, dizendo:
Tem algum soldado, tem algum homem aqui para vir aqui lutar comigo? Todo dia ele fazia isso, durante 40 dias, gente. Durante 40 dias, ele chegava na frente do exército, um dia no lado esquerdo. Tem algum homem aqui capaz de lutar comigo? Não aparecia um, nem do Goiás. 40 dias. Ele chegava na frente daqueles que era muito metido, com cara de machão, sabe? E dizia: tem algum homem aqui capaz de vir lutar comigo? Se eu perder, não tem guerra. Nós todos somos servos. Se eu ganhar, não tem guerra. Vocês todos são servos. Nem aqueles que são machoxô se apresentaram. Vai encarar? Quarenta dias. A cara está muito feia, vamos ficar por aqui. Tem algum homem aqui capaz de lutar comigo? 40 dias. Era insultos. Sabe o que ele fazia? Olha o que a palavra vai dizer. Golias, todos os dias, durante 40 dias, ele insultava os soldados de Israel. Até o momento que apareceu um menino com uma funda e algumas pedrinhas no seu alforje. Como era o nome do menino? Davi. Davi se coloca diante do rei Saul e diz: eu vou desafiar o gigante. Todo mundo disse: você é louco? Olha o tamanho do bicho. Você é uma ninharia, mirrado. Até que é bonitinho, mas não tem jeito. Davi vai, pega a funda, pega o cajado, e a palavra vai dizer assim: Golias disse: sou eu porventura um cão, para vires a mim com um cajado? E amaldiçoou Davi, porque ele parou na aparência. No nosso cerco de Jericó, quebrando maldições, transformando maldições em bênçãos, muitas vezes nós amaldiçoamos os outros, porque nós paramos na aparência. Eu não gostei dessa mulher, ela não deve ser muito boa, não serve para nada. Lembra, maldição é sempre da boca. Você olha a aparência e maldiz. Você olha a aparência e joga o veneno. Serpente. Nem conheceu a pessoa. A gente precisa conhecer as pessoas para ver que as pessoas nem são sempre aquilo que aparentam. Né, Cecília? Golias amaldiçoou Davi. Só que a maldição de Golias não encontrou lugar na vida daquele menino. Por quê? Porque ele estava revestido com a graça de Deus. Davi vai dizer, olha a resposta do menino: tu vens a mim com espada, lança e escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus das fileiras de Israel, tu que o insultastes. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu te matarei, cortarei a tua cabeça, darei-a aos cadáveres do exército dos filisteus, às aves do céu e aos animais da terra.
toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e toda essa multidão saberá que não é com espada, nem com lança, que o Senhor triunfa, pois o Senhor, a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Queridos irmãos e irmãs da paróquia São Paulo VI, aqui de Porá de Goiás, saiba, a tua batalha é Deus quem vence, não é você, com a sua inteligência, com as suas mãos, com os seus projetos. Por isso Davi, depois de contar o exército, se arrependeu, porque ele lembrou que é Deus quem vence a batalha, e é no nome dele que nós nesse cerco nos tornamos vitoriosos, amém? Mas para isso eu preciso saber qual é o gigante, qual o problema, o que está querendo destruir a minha casa, a minha família, o meu matrimônio, o que está ferindo o coração dos meus filhos. Porque Deus escolheu você, a exemplo de Davi, a exemplo de José, para ser providência, para acrescentar algo de bom, não de mal, para acrescentar bênção, não maldição, na vida das pessoas que você ama. Mas para isso eu e você precisamos acolher Jesus. A carta aos Romanos, e aqui eu encerro, nos diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salmo 49:15: invoca-me no dia da tribulação, e eu te livrarei, e tu me darás glória. O Salmo 144, versículo 18: o Senhor se aproxima de todos aqueles que o invocam. Por isso é necessário invocar o nome do Senhor. O livro dos Números vai dizer: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te mostre a sua face e se compadeça de vós, o Senhor te conceda a sua graça e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Saiba, o nome que nós invocamos é Jesus. Por quê? Porque Jesus é a providência do Pai para nós. É Jesus quem salva, é Jesus quem liberta, é Jesus quem cura. Eu convido você a fechar os seus olhos um instante, e nessa certeza, seja qual for a realidade que você está vivendo, que você possa pedir a Deus esta graça, que Ele não deixe faltar na nossa vida a sua providência, o seu cuidado, mesmo na tribulação, mesmo no combate, mesmo na luta, na dor, o Senhor vem em nosso auxílio e nos dará vitória. Para isso precisamos acolher o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Cantemos. Como é bom estar aqui, Em meio a tantas provações, em meio a tantas provações, saber que posso confiar, saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar que Ele nunca faltará. que Ele nunca faltará. Vamos ficar em pé. Como é bom estar aqui. Declare. A tempestade vai passar Por sobre as ondas, confiante andarei.
tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Como é bom estar aqui, declare isso. Como é bom estar aqui. Solte a sua voz. Em meio a tantas provações, Em meio a tantas provações, saber que posso confiar saber que posso confiar em meu Senhor em meu Senhor e acreditar e acreditar que Ele nunca faltará. que Ele nunca faltará. Lá no início, como é bom estar aqui. Diga: como é bom estar aqui. Em meio a tantas provações, Em meio a tantas provações, saber que posso confiar saber que posso confiar em meu Senhor em meu Senhor e acreditar. e acreditar Erga os seus braços lá no alto e diga: que Ele nunca faltará. A tempestade, a tempestade vai passar por sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações vencerei, vencerei as aflições as aflições superarei. superarei. Deus provê, Deus provê, eu sei que proverá. eu sei que proverá. A tempestade, a tempestade vai passar por sobre as ondas, Confiante andarei. tribulações vencerei, As aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Está dizendo isso, Deus provê. Deus provê, eu sei que proverá. Deus provê, Deus provê, eu sei que proverá. no teu matrimônio, Deus provê. Deus provê, eu sei que proverá. Na tua família, Deus provê. Vai cantando. Deus provê, eu sei que proverá. Na vida dos teus filhos, Deus provê. Deus provê, eu sei. Braço erguido lá no alto, diga: Deus provê. Deus provê, eu sei que proverá. Na tua vida material, profissional, Deus provê. Eu sei que proverá. Na tua saúde, Deus provê a cura. Deus provê, eu sei que proverá. A libertação de todo mal. Deus provê, eu sei que proverá. A cura dos teus filhos, Deus provê. Deus provê, eu sei que proverá. A libertação de todo pecado. Deus provê, eu sei que proverá. O perdão aos teus inimigos. Deus provê, eu sei que proverá. A tempestade vai passar por sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações vencerei,
tribulações superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Coloque a mão sobre o seu peito, vá tomando posse disso. Deus provê, eu sei que proverá. Deus provê, eu sei que proverá. Ele banda la bara la la, ele banda la bariara la yara la la la, ele banda la bara la yara la yara la yara la yara la 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 la, churanda la bara yara la Deus provê. Receba. Eu sei que proverá. Receba a unção de Deus na tua vida. Deus provê. Receba Eu sei que a unção de Deus para tua família. Deus provê. Eu sei que proverá. E acolha no teu coração a providência de Deus, Jesus. Pois aquele que invocar o seu nome será salvo. E todos os gigantes cairão por terra diante daqueles que invocam o nome do Senhor. Tudo isso nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Sentados, coloquemos no altar do Senhor com o pão